Bora desenhar um casal de vampiros comigo? Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Maíra Querolani. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, gente, eu vou mostrar para vocês todo o meu processo para fazer um casal de vampiros, que era uma historinha que eu tava criando na minha cabeça. Acabou que não foi pra frente, mas ficou aí. E, gente, nesse vídeo não vai ter a parte da pintura, vai ser só realmente a parte do esboço e a parte da line art, porque esse desenho eu fiz para mostrar para vocês como eu digitalizo os meus desenhos, só que acabou que eu não gravei. Para vocês terem uma ideia, eu fiz esse desenho em fevereiro e até hoje, julho, eu tô enrolando para poder postar esse vídeo para vocês. Então chegou o momento, porque eu tava sem conteúdo pra postar, eu falei, então vamos pegar esse vídeo que tá guardado aqui na galeria e vamos soltar. E a parte do esboço pra mim, gente, é a parte mais chatinha, é uma das partes que eu menos gosto de fazer na parte do desenho. Eu gosto mais de partir pra pintura mesmo, porque eu me pego muito nos detalhes na parte do rascunho, porque é ele que vai ser a base do desenho e é ele que vai definir se o desenho vai ficar bonito ou não no final. E aí, eu fiz, né, o primeiro esboço lá, de fazer aquela bolinha, com aquele tracinho no meio, blá, blá, blá. Às vezes eu não faço muito essa parte, não. Eu já pulo direto pro contorno, meio que o meu corpo tem uma memória muscular. Então, se eu não quiser partir desse negocinho de fazer a bolinha, o tracinho, eu consigo, porque o meu corpo já adquiriu memória muscular. E aí, eu fiz esse negócio de fazer essas bolinhas e tal, só pra me definir mais ou menos onde que as cabeças iam ficar. Porque a ideia que eu tive pra esse desenho era fazer uma paloroide, sei lá como é que se pronuncia, aquelas fotinhas, sabe, daquelas câmeras que você tira a foto e a foto já sai impressa na câmera, que eu acho a coisa mais fofa do mundo. Inclusive, tem algumas fotos minhas aqui na parede colada do meu quarto. E foi por isso que eu tive essa ideia de fazer como se fosse essa foto Polaroid, sei lá, que eu queria ter como perfil, sabe? Colocar como wallpaper do celular. E aí foi essa ideia que eu tive. E, gente, já quero pedir desculpa pra vocês também, porque nesse processo de desenho eu viro muito o papel de um lado pro outro. Eu sei que tem gente que fala que dessa forma você não aprende, que dessa forma isso, que dessa forma aquilo, mas pra mim é o que dá certo. E outra coisa que eu escuto muitas pessoas falando também, que é sobre a borracha, que se você usa demais a borracha, você não aprende. Pra mim também, eu sou totalmente contra isso daí, e eu acho que você tem que fazer o que você se sente confortável. Eu gosto de fazer o primeiro passo, apago com a borracha, aí faço de novo, apago com a borracha, e quantas vezes forem precisas, eu viro o papel sim, porque, gente, é a forma que fica confortável pra mim, entendeu? A gente tem que ter esse negócio na cabeça. Se uma coisa dá certo pra mim, pode ser que não dê certo pra você, e pode ser que uma coisa que dê certo pra você não dê certo pra mim, e tá tudo bem. Eu acho que na arte é isso, você tem que fazer da forma que você se sente confortável, porque tem que ser uma coisa legal de se fazer, não uma coisa, uma cobrança, sabe? Então eu tenho muito isso na minha cabeça, eu uso borracha assim, eu viro papel sim, e é isso. Às vezes, quando eu tô usando aquarela, que eu gosto de colocar uma fita, mas aí é outro viés que eu não vou entrar no momento. Quando a gente for fazer um vídeo de aquarela, eu posso abordar um pouquinho mais sobre isso. E uma coisa também do meu desenho é que eu posso estar fazendo esse desenho nesse momento e depois apagar tudo e começar tudo do zero. Eu não tenho problema nenhum em recomeçar, tanto que esse desenho aí, eu tentei fazer ele 3 vezes até chegar no resultado que eu gostava, sabe, um resultado satisfatório pra mim. Porque como eu falei pra vocês, o intuito que eu tava fazendo esse rascunho não era nem pra pintar nem nada, era só pra passar ele pro digital. Porque eu tenho muita dificuldade ainda de fazer desenhos digitais, eu não sei o que acontece comigo. Eu não consigo fazer, tipo assim, como eu faço no papel. Então eu prefiro fazer o rascunho no papel, tiro a foto e passo pra lá. E, gente, se vocês estiverem escutando um barulhinho de fundo, é chuva, tá chovendo muito aqui. E eu amo esse clima. Perfeito pra gente assistir Diário de um Vampiro, né? Botar um crepúsculo. Esses filmes, assim, séries, eu acho que tem super a ver com esse clima. Eu amo, eu adoro quando chove. E aí, gente, o que aconteceu? Quando eu vou fazer 2 ou 3 personagens, eu gosto de fazer eles ao mesmo tempo. Eu não sei se isso é certo, se isso é errado, mas
eu não sei explicar. É porque eu penso, tipo assim, se eu for focar muito nesse aqui, esse aqui vai ficar mais bonito do que o outro. E aí uma coisa que eu gosto de fazer no um, eu gosto de fazer no outro, entendeu? Indo fazendo um pouquinho de cada um. Não sei se tu tá certo, mas é assim que eu faço também. É uma forma que eu sinto que dá certo pra mim e que eu me sinto confortável também, sabe? E eu vou fazendo dessa forma. Eu acho que já fazem 1 ou 2 semanas que eu não posto vídeo longo aqui no canal. Mas é porque tem um porquê, gente. Eu peguei um emprego. Eu não sei se vocês lembram que eu tava falando muito que eu quero emprego, que eu quero dinheiro, que isso, que aquilo, que nanã, tananã, tananã. Aí eu virei CLT novamente, né? Que antes eu era jovem aprendiz. E agora eu peguei o emprego para trabalhar CLT assim, as horas que tem que trabalhar. E era escala 6 por 1. E aí vocês devem estar se perguntando por que ela falou que era. Então, gente, eu me demiti. Gente do céu. Mas calma, vou explicar pra vocês, né, um pouquinho desse babado. O que que acontece? Eu queria muito um emprego e tudo mais, só que eu já tinha trabalhado como jovem aprendiz, como aprendiz de telemarketing. E aí eu oferecia seguros e assistências e depois eu fui pra parte de vender cartão. Só que se você sabe um pouquinho aí do mundo e tudo mais, telemarketing não é um emprego fácil, não é um emprego assim fácil de se trabalhar. Eu acho que nenhum emprego assim é fácil de se trabalhar, mas o telemarketing é muito complicado, né? Porque a gente escuta muitos xingamentos, muitas coisas. E aí o que que acontece? Eu tava louca, doida por um emprego, porque eu quero ter o meu dinheiro, eu quero ter minha independência, poder comprar minhas coisinhas, meus materiais de arte, né? Porque infelizmente eu ainda não sou monetizada aqui, mas um dia serei, amém. Mas enquanto não chega, né, eu tenho que ter uma fonte de renda. E aí, eu fui, me inscrevi numa vaga de emprego e tudo mais. Me inscrevi, gente, eu mandei tanto do currículo, que desde a época que eu era jovem aprendiz de telemarketing, eu mandava currículo, sabe? Já pra me falar desse jeito. Ai, quando eu sair daqui, eu já tenho esse emprego tal. Nunca me chamaram, gente. Já faz 7 meses que eu tava em busca de um emprego. E aí eu falei, e agora? O que que eu faço da minha vida? Aí me inscrevi num negócio de call center, né? Num outro call center, que é de telemarketing. Sendo que eu falei que eu não queria mais trabalhar com telemarketing. Porque assim, não foi uma experiência ruim, a empresa não foi ruim, não foi nada disso. É porque é um trabalho extremamente exaustivo mentalmente, entendeu? Ao ponto do meu olho ficar tremendo, sem parar e outros viés aí. E aí, o que que acontece? Eu fui, né, me inscrevi porque eu tava louca atrás de um emprego. Falei, não, vai ser de boas. Me inscrevi, me dei meu currículo. Beleza, eles mandaram mensagem pra mim no meu e-mail. Fiz o negócio lá, como é que chama, gente? A entrevista, né, que eu tinha esquecido. E aí, eles me deixaram de molho um mês, né? Eu fiz essa entrevista em junho. E aí passou um tempo, eu falei pra esse povo não me quer mais. E continuei mandando e-mail. Até que eu recebi um e-mail lá que eles falaram, venha fazer os exames, né? Só que esses exames não garantia que eu estava lá dentro. E aí eu fui, fiz os exames e tal. E me deixaram lá de molho um tempão. Até que mandaram lá no meu e-mail falando, o seu trabalho vai começar dia tal, seu treinamento, né? Pediram pra mim confirmar meu nome e tudo mais, confirmei. Beleza, fui, me organizei, né, pra chegar lá na hora e tudo mais, me arrumei. Não fui de Uber porque eu não sabia muito bem onde era a parada, então eu queria pegar o ônibus pra ter a noção direitinho da parada que eu ia pegar, que eu ia descer, que eu ia subir e tudo mais. E aí fui, né, gente? Lá errei a entrada. Acontece que eu cheguei atrasada porque eu fiquei rodando lá igual uma barata tonta, procurando onde é que era a entrada, a recepção, pra poder falar com alguém. Cheguei atrasada. E aí o que que acontece? Não aconteceu nada, entendeu? Ninguém fez nada comigo, mas é só que, tipo assim, a gente teve aquele momento de se conhecer, as pessoas eram bem legais, só que chegou o ponto de ir visitar as PAs. Porque se você não sabe que são PAs, são várias mesinhas, uma do lado da outra, e várias pessoas com aquele fone e com aquele microfonezinho falando. E aí, quando eu entrei naquela sala e que eu vi de novo, né, novamente, aquelas PAs, gente, eu me senti tão mal.
Eu fiquei mal, sei lá, destravou um trauma dentro de mim que eu nem lembrava que eu tinha mais. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, eu sei que eu tô desesperada por um emprego, mas a minha cabeça, a minha sanidade, né? O meu cérebro vale mais. Gente, esse vídeo aqui tá virando uma fofoca da minha vida. Eu nem tô focando no desenho, mas geralmente nos vídeos eu gosto de fazer assim, né? Conversar um pouquinho, fazer aquele podcastzinho. E aí, né, quando eu entrei lá naquela sala de novo, eu tive um sentimento assim que eu não me senti bem, eu não me senti confortável. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito por mim mesma, sabe? Eu me amo muito ao ponto de saber quando uma coisa não é pra mim. E quando eu vi aquilo no primeiro dia, eu já falei, meu Deus do céu, eu não quero voltar mais. E aí eu fui conversar, cheguei, né, assim, gente, calma, que antes de chegar, vocês vão ter um choque ainda maior. O que acontece? O ônibus, para passar para lá, eram 3 pistas e não tem sinal. Já teve gente que foi atropelada naquele mesmo dia. Uma pessoa, né, foi a óbito lá na rua, porque não tem faixa de pedestres e não tem como você passar. E aí a menina ia sendo atropelada do meu lado. E foi isso. Cheguei lá na parada, né? No ponto de ônibus, pra quem conhece essa forma. E o meu ônibus passou. Só que ele tava tão lotado que ele nem parou. Ele passou direto. Aí eu falei, não, vamos esperar o próximo. Gente, pega e demora, pega e demora, pega e demora. Passou outro lotado, nem parou, não tinha como subir. Eu falei, agora ferrou, vou ficar aqui eternamente. Já tava pensando em ir a pé, pensando em muita coisa pra voltar a pé. Aí pronto. E passou uma bestinha. Não sei se vocês sabem, eu acho que em outros estados deve se chamar micro-ônibus, mas aqui a gente chama besta. Aí passou uma bestinha, que é aqueles ônibusinho pequeno, né? Micro-ônibus. E eu peguei esse micro-ônibus, só que o que acontece? Eu fui pagar no dinheiro. O bicho tava lotado também. Não tinha como ficar na frente. Aí o que aconteceu? Eu vim atrás na parte da porta. A porta quebrada, gente, o medo que eu tava de cair daquele negócio. Aí eu falei, misericórdia, isso aqui só pode ser um sinal pra mim não continuar nesse lugar. Porque eu já tava traumatizada, e aí terminou de traumatizar tudo. Assim, mas eu sou de boas pra pegar ônibus, não é um problema nenhum pra mim. Mas era porque o meu dia já tinha sido péssimo, e aí juntou com o ônibus, aí lascou. Gente, pra vocês terem uma noção, eu fui toda bonequinha Hello Kitty, botei o puro filhote do Cruz Credo. Fiz logo um coque no meu cabelo, porque meu cabelo é cacheado. E aí, com aquele monte de gente, fica um fuar o meu cabelo. Fiz logo meu coque. Gente, nem meu sutiã aguentou, gente. Porque o meu sutiã abriu. E aí eu tinha que ficar segurando assim meus braços fechados pra mim, né? Não deixar, né? Vocês entenderam? E aí eu tinha que ficar descendo, subindo toda hora daquela porta daquela besta. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus amado, eu sei que eu preciso muito, mas não vai tá dando. Cheguei em casa, contei pra minha mãe tudo que tinha acontecido comigo. E falei pra ela que eu não tava confortável. Mas não era nem por causa do ônibus, era por conta do trauma mesmo, né? E aí eu fui tomar banho antes de dormir, já pensando, meu Deus, amanhã eu vou ter que ir pra essas piadas, não sei o que, chorando horrores. Não consegui dormir direito. Acordei cedo, me arrumei, coloquei roupa, até me maquiei. Sentei no sofá, esperando dar um tempinho depois e falei pra minha mãe desse jeito. Eu não vou mais. Eu vou pedir demissão. E aí eu conversei com a minha mãe falou, pois se você não está se sentindo bem, não vá, peça demissão. Pergunta a sua irmã como é que faz, porque minha irmã pediu demissão também de um outro emprego aí. E aí eu mandei mensagem pra ela, porque ela tava no trabalho. E aí ela conversou comigo e eu falei pra ela que não ia dar certo, que eu não tava me sentindo bem. E contei, né, toda a situação também pra todo mundo. Chorei horrores, eu fiquei me sentindo muito, muito mal. Porque eu, sei lá, eu ficava pensando assim, meu Deus, tipo, eu fiz só as pessoas terem trabalho comigo, entendeu? Porque eu achei que eu ia aguentar, mas não foi muito bem como eu planejava. E aí eu fiquei me sentindo mal por conta disso, né? E aí eu falei, né, pedi demissão, tive que escrever uma carta. E agora estou demitida de novo, gente. Mas pelo menos tô me sentindo melhor, sabe? Tô fazendo meus desenhinhos, minhas bonequinhas, tô focando muito nisso e também continuo enviando currículo todo dia, sem
parar. E aí é isso, gente, essa minha trajetória aí, que o meu emprego durou um dia. Mas para vocês terem uma noção, o meu antigo emprego durou 13 meses, ou seja, um ano e um mês. Eu ainda durei muito tempo no telemarketing, eu fui do início ao fim do curso. Então eu arregacei, eu arrasei, mas não quero mais, mesmo assim, telemarketing pra mim não dá mais. E agora, né, vamos sair desse papo aí da minha vida e vamos focar um pouquinho no desenho. E aí, gente, depois que eu fiz todo, né, de conversar tudo isso, eu fiz o esboço e aí eu comecei a fazer a line art, como eu falei pra vocês, né, lá no início do vídeo, antes de falar toda essa trajetória aí que eu vivi em menos de um mês. Esse desenho, né, essa duplinha, que é o Dante e a Merlia, são um casal de vampiros que lá em fevereiro eu tava bem inspirada, assim. Eu sempre quis também ser escritora de livros, gente. Eu tenho várias histórias na minha cabeça formada e eu viajei pro interior no ano novo e eu fiquei muito inspirada porque eu tava com muito contato com a natureza. Quando eu tô com contato com a natureza, eu fico muito inspirada. E aí eu tive várias, assim, lembranças de livros que eu já criei na minha cabeça, de historinhas. E também esse daí desses dois vampiros, que é o Dante e a Merlia. E eu comecei a pensar como que eu queria cada um deles. E eu pensei muito, muito, muito. Eu queria a Merlia com cabelo rosa, porque é a minha cor preferida. Então eu queria retratar a minha cor preferida dessa forma. E depois eu comecei a ver o Dante, né, como o Dante seria. E um cabelo que eu acho muito bonito, esse estilo de cabelo aí, eu não sei o nome desse corte, desse cabelo, mas eu acho muito bonito. Sei lá, eu vejo muitos coreanos, né, nos doramas, K-pops também, os idols de K-pop. Eles usam muito esses cabelos também. Eu acho muito lindo esse cabelinho assim, com esse corte que eu não sei o nome, mas que é muito bonito. E aí eu quis fazer o Dante com esse estilo de cabelo. E aí eu fui pensar também na paleta de cor, porque pra mim paleta de cor é um ponto muito importante, porque como eu falei pra vocês, eu gosto muito da parte da pintura. Eu amo. Pra mim é a parte principal, tanto que quando eu posto os vídeos, né, os shorts, eu sempre posto só a parte da pintura, porque a parte do esboço pra mim é uma parte muito complicada, principalmente pra editar, porque eu viro muito papel de um lado pro outro, apago muito, então eu gosto mais de focar na pintura. E outra coisa pra mim também, que ainda é bem complicado, é desenhar homens. Assim, quando eu vou puxando mais pro lado do realismo, eu acho que eu consigo deixar um pouco melhor, mas não é realismo, gente, pelo amor de Deus, não me xinguem, que eu sei que eu não faço realismo, mas eu tento, entendeu? Já tentei várias vezes, já vi que não é pra mim também, mas às vezes quando eu tento deixar o personagem mais parecido com a pessoa, que não é um personagem, que é uma pessoa real, eu tento, assim, realmente focar nos detalhes e tal, mas quando é pra fazer um personagem masculino que não é inspirado em uma pessoa necessariamente, me dá muito trabalho, gente, porque eu não sei como é que eu faço o olho, se eu posso puxar um delineado e fazer cílios, que é o que eu gosto. Só que eu tava vendo aí outros artistas e tudo mais, porque a gente busca referência também, né? Longe, não copiem desenho de ninguém, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando, mas buscar referências. E aí eu tava vendo, né, pesquisando, e eu vi que muitos artistas, quando eles vão desenhar homens, eles não fazem os cílios. E aí foi o que eu fiz também, eu não fiz os cílios. Porque eu não sei explicar, mas parece que quando você coloca o cílio no desenho, ele fica bem feminino, sabe? E aí eu não queria que ele ficasse feminino, queria que ele realmente parecesse um homem. Mas eu não coloquei os cílios por conta disso. E aí escrevi o nomezinho deles, né, Dante e Merlia. E como eu falei pra vocês, é uma historinha que eu ainda não desenvolvi muito bem. Quem sabe um dia vire algo, ou talvez não. Né, gente? Eu sei que nesse vídeo eu falei muito da minha vida, mas é porque eu gosto também, sabe? De ter esses momentos guardados e registrados pra mim do futuro. Um dia, né? Chegar aqui, reassistir meus vídeos e ver as coisas que eu passei, porque às vezes a gente esquece, né? Muito bem. Nesse vídeo, como eu falei pra vocês, não tem a parte da pintura, mas eu vou trazer a parte pra vocês digitalizando ele, porque eu já digitalizei, mas eu não gostei, porque eu ainda não era muito boa, né, no Ipsy Paint. Eu tava me acostumando ainda, vendo como funcionava, então não gostei muito bem do resultado. E aí eu vou refazer ele novamente no digital e vou mostrar todo o processo pra vocês, assim como mostrei o processo desse
né, já quero convidar você para me acompanhar também nas minhas redes sociais. Tenho @MaíraQuerulani. Tá aqui embaixo na descrição. Isso daí, gente, eu não garanto nada, porque eu não posto muita coisa por lá. É só realmente aquele Instagram social, sabe? Agora, se você quiser me acompanhar verdadeiramente e me conhecer, porque eu posto pra caramba, é no @maiqueiroso, que eu também vou deixar aqui na descrição, que eu posto bastante desenho pra vocês. Gravo stories falando, assim, não é todo dia que eu gravo stories falando, mas eu posto stories todo dia. Então é isso, gente. Beijão! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!